bom, não tinha forças para fazer uma conexão ao vivo. Queria ter feito isso para compartilhar com vocês o bem, aborrecimento, a tristeza. É mais tristeza que aborrecimento, realmente. Mas terminei exausto o jogo e no final eu disse: vamos lá, então vamos com um vídeo. No qual, bom, pois expressemos. Claro, é que são muitas misturas de sensações. Mas há uma que eu acho que sobressai por cima de todas, que é, pois, orgulho pela equipe, não? Ou seja, porque no final, com a equipe desastrosa que somos este ano, porque somos uma equipe desastrosa, a esses que dizem que estão no melhor ano deles em não sei quantos, pois estivemos a ponto de ganhar-lhes esta final aos pagáritros, não? E claro, mas foi pela vergonha e coragem de futebolistas como Jude Bellingham, como Arda Güler. Agora vamos falar sobre a Arda Güler, porque o que fizeram com este rapaz não tem nome e foi feito por Ancelotti, a quem agradecemos. Mas como já dissemos no passado, chato. Olha, muito obrigado, ainda estamos muito agradecidos, queremos muito você, mas terminar com dignidade a Liga e ganha ou não o Real Madrid. Spoiler, complicadíssimo, acho que não vamos ganhar, mas talvez eles relaxem agora, vai saber, né? Mas é muito difícil. É na tarde em que terminar ali a Liga, dizemos adeus e já estamos trazendo aqui o novo. E gente, por sinal, como Chouameni, não sei se já disse antes, e Jude Bellingham eh, e e claro, Fed Valverde, que fez um esforço titânico sem praticamente nada a nível tático de uma equipe que continua sem estar trabalhado. O impressionante é ter mostrado todo o orgulho e ter feito frente a esse pessoal, ter estado a ponto de ganhar deles se não fossem por dois erros grosseiros da equipa, não? Aquela saída de Courtois é ruim, muito ruim, mas Courtois também nos salvou em duas ou três ocasiões, um chute de Yamal e várias mais. E bem, e Courtois como para criticar Courtois, mas bem, nesta ação a verdade é que foi terrível e nem vamos mencionar esse passe de Modric para Abraham que Koundé partia de 200 metros e eu não sei o que Abraham queria fazer ali. Uma espécie de. Claro, ele entendeu mal o Modric, entendeu que o passe era para frente, não, e não para o lugar onde estava, Abraham. E o Modric, que além disso estava jogando bastante bem, portanto, por isso é muito. é, dá muita tristeza, porque além disso é que os jogadores com uns 45 minutos, agora vamos a isso. Lamentáveis os primeiros, não é? E agora vamos a isso e conectamos com o treinador. E como depois se recompõem e começam a dar a volta a isso com um início de segunda metade, na verdade, é maravilhoso. Ou seja, bom, com toque de corneta, né? Ou seja, sim, pressiona em cima. Atenção, que nesses minutos, tenho aqui anotado, nesses minutos muito bons da segunda metade do Real Madrid, onde já mudou o jogo, né? Rafinha teve duas, não é? Que Rafinha se equivocou nas duas. Em um desses contra-ataques, porque a equipa estava dividida, pressionávamos razoavelmente bem no alto, recuperamos ali duas ou três bolas que geraram duas ou três ocasiões. Tivemos aí no início do segundo tempo a grande ocasião de Vini, dupla com defesa de Szczęsny, a de Mbappé, outras duas de Vini, etc. Não? Mas, claro, o Barça depois te agarrava nos contra-ataques e podia te causar muito mais dano. E se aí o Barça nos faz o segundo, aí acaba o jogo, aí acaba o jogo. Bom, o Madrid esteve muito bem nesses minutos com o Mbappé que lá em cima revolucionou a equipe. Rodrigo na primeira metade, como diz meu bom amigo Iñaki Angulo, o Cometa Halley continua sem aparecer. Já falaremos sobre o tema Rodrigo Venda Clara, mas não é muito normal que em quanto tempo este homem leva fazendo apenas um gol. Quer dizer, é lamentável o do Rodrigo, como pode ser titular indiscutível. Essa condição é dada a ele pelo treinador após uma sequência tão terrível, é que ele não deveria ter essa condição.
E claro, nos perguntamos porque é que Mbappé não jogou se o vimos razoavelmente bem na segunda metade? Porque ele não jogou a partida inteira? Porque não começamos com Vinícius ou Mbappé? Talvez a história teria sido diferente, não? Quer dizer, teria sido a história diferente. Ancelotti terá que dar explicações nessa coletiva de imprensa da qual daremos conta já amanhã em um próximo vídeo. Ia dizer um pouco mais relaxado. Na verdade estou relaxado porque, bom, já dei tudo durante a partida e terminei com essa sensação de mais decepção do que raiva. Claro, o que é que acontece? Que o que começa mal geralmente termina mal, embora tenha havido um momento em que pensávamos que íamos ganhar, insisto, no final do jogo com esse erro de Courtois e no final da prorrogação com esse erro entre Modric e Brahim. Mas você não pode desperdiçar 45 minutos da maneira como o Real Madrid fez, desperdiçou-os com zero plano de trabalho. Ou seja, o que não pode ser é que jogues teu terceiro jogo contra os Pagáritros e não sabes como jogar contra eles porque não soubemos como jogar contra eles na primeira metade. Depois, por uma questão de cansaço também da parte deles insisto, amor próprio, porque há vergonha, orgulho dos jogadores do Real Madrid e já um pouco indo ao desespero quando conseguimos dar a volta à situação, mas na primeira metade o Barça poderia ter-nos marcado 3 em relação às chances. Olha, tenho os dados aqui. O da primeira parte foi lamentável. Chutes do Barça 9-1 do Madrid, chutes a gol do Barça, chutes no total, chutes a gol do Barça 4-0 do Madrid, a posse de bola 64-36, os passes o dobro, mais do dobro do Barça, a precisão de passes 90% do Barça, 83% do Real Madrid bom, as faltas 8 ou 7, não? Mas eram números de que nos iam dar outra surra. Importante. É a que nos referimos quando dizemos que Ancelotti não pode continuar treinando o Real Madrid, que o ciclo se acabou, que é um ciclo de manual, que muito obrigado a este senhor, mas você não pode fazer esses papelões constantemente contra equipes que são criptonita para você. Vão continuar fazendo isso e não ter uma resposta a isso. Porque não acredito que o Madrid não tenha jogadores para sair melhor com a bola e na primeira a metade era um drama. E tínhamos um futebolista que podia sair bem, ou seja, que ajudava a que a bola saísse bem. É verdade que recentemente saiu de uma lesão e não está no seu melhor momento, que é o Ceballos, mas nem que tivéssemos tido ali o Toni Kroos, que algo teria feito melhor, claro, se é o alemão, porque com o Toni Kroos também vimos esses papelões, né? Tudo deve ser dito. Bom, e tudo é escalável, então não quero me repetir muito. Então ao presidente que pois olha, hoje com Lucas Vasquez nos primeiros minutos, onde se produzia ali um buraco incomensurável na sua ala que anunciava o pior. Então, claro, quando você vê ali Lucas Vasquez, como não lembrar de Florentino e da diretoria do Real Madrid e de não ter contratado um lateral direito quando era necessário, porque se lesiona o melhor do mundo, que é Carvajal, que é o teu titular, e seu substituto não é lateral direito, é um cara adaptado que não está entre os 200 melhores laterais direitos do mundo, não é? E você tem ele aí e serve para tê-lo aí toda a temporada como lateral direito. Titular, depois quando coloca Valverde muda totalmente a situação. É verdade que já era o segundo tempo que o cansaço influencia, que enfim... Mas vamos, eu acho que teria sido outra coisa se aí vemos o uruguaio desde o primeiro minuto. E bom, o que posso dizer, veja, o Mendy, eu tenho aqui anotado, durou 8 minutos, cara, ou seja, coloca o Mendy, depois o Fran esteve bem, O que acontece é que este homem, bem, não há dos jogadores de quem ele confia, e fica muito evidente isso, não? Acabou de estragar outro cara, outra vez Mendy. Rudiger, a propósito, a loucura de Rudiger no final ele jogou um gelo, hein? Ele jogou um gelo. Agora falamos do árbitro, ele lançou um gelo, quer dizer, isso não, eu estava mais bravo ainda que ele, mas isso não se pode fazer, porra. Claro, foi por uma decisão de Burgos Bengoetxea, de castigar a tapa de Mbappé a Eric Garcia, que fez todo o teatro que teria feito um jogador do Real Madrid no seu lugar e que se nos marcam falta a favor, nesse caso diríamos que está bem marcada, né? Ou seja, que também aí não nos coloquemos muito, muito exigentes, porque não, e claro, Rudiger, bom, Vinícius lesionado, Rudiger lesionado, Mendy lesionado, que queremos ganhar La Liga assim, não é? Queremos ganhar La Liga.
Vamos ver como é o jogo no Montjuic contra os árbitros pagos de novo. Outro papelão. Não sabemos como jogar contra eles. Não sabemos como jogar contra eles. E olha, hoje o Madrid se recuperou e mostrou essa coisa dos futebolistas e tal. Mas porque era uma final. O de Montjuic também vai ser uma final. Mas não completamente. E além disso, você vai estar abalado porque já perderam a Copa. Então, cuidado, bem, que hoje muitos de nós dizíamos que não nos goleassem, bem, nos marcaram 3, mas pelo menos fizemos 2 e disputamos o jogo até o último, suspiro, mas voltaram a nos fazer 3 gols que em 3 partidas essa gente já nos fez 12 por 4 nossos, né? Nós fizemos 4 e quem diz que na partida da Liga não vai acontecer o mesmo sem esse início de vergonha dos jogadores. O tema da arbitragem, bem, olha, acerta, ainda bem que o VAR chama ele em relação ao pênalti, que não era pênalti porque Rafinha começa... Vamos, parece que ele torce o tornozelo, ele sozinho começa a arrastar o pé sem que Asensio lhe toque. Isso nos teria. Pois veja, talvez a agonia teria terminado antes, não? Porque isso foi no minuto 95 com 6 de acréscimo, mas estava claro, não, na repetição se via os barcelonistas estão, enfim, celebrando o seu do seu naturalmente, com as inscrições irregulares. Significativo que Condé tenha feito este gol quando foi inscrito naquele dia, pois sem dinheiro, não? E agora com Dani Olmo, que jogou bem durante muitos minutos, e Pau Victor, que entrou no final. Inscrições fora de prazo e com a ajuda do governo. Significativa também a imagem dos capitães do Barça levantando a taça com a ministra Pilar Alegria atrás, que é a responsável de educação, cultura e... Não, cultura não. Educação e esporte. E com a ministra Montero, sim, Montero, a de Fazenda atrás, não? Levantando a taça com o governo atrás. Quão importante foi o governo este ano para o Barça e permitir-lhe, através do CSD, do Conselho Superior de Desportos, continuar competindo com 2 futebolistas que não deveriam ter feito isso em todas as competições. Mas enfim, talvez não seja o vídeo para isso, embora todos saibamos como o Barça tem sido gerido nos últimos anos e sobretudo nesta temporada. Mas bem, pois nada, o que foi dito que enfim, que ao menos as feridas, sim, bem, o do penalti desorienta, não o concede. E depois o que mais aconteceu? Para mim, aquele tapa de Rudiger ficou louco. Para mim é uma coisa, como disse antes, que se fizessem connosco estaríamos pedindo ainda mais quando estamos tentando ganhar tempo. Bem, os impedimentos. No final, o jogo nesse penalti é que ao Madrid marcaram 2 penaltis, um Mbappé e outro em Vinícius, que eram ambos, porque, bom, não sei se o de Gavi se toca na bola antes que Mbappé. Eu acho que ele faz penalti, mas depois não repetiram muito porque já havia impedimento. Apitando 2, são os mestres fazendo impedimento, te colocam em impedimento sempre. E outro, além disso, em Endrick, em uma jogada também de perigo, já quando tinham feito o terceiro nos últimos minutos da prorrogação. Pois é, equipe trabalhada, eles te colocam em impedimento sempre e você não faz o mesmo com eles. E no gol de Pedri, no primeiro, acho que é aí que o Rudiger fica preso. Acho que é aí, não é? E nos faz o gol o futebolista canário do Barça a passe de um Lamine Yamal que estava atraindo todos os futebolistas do Real Madrid. Havia como 5 caras com ele. Claro, deixa um meio campista na frontal com tudo a favor para chutar, pois isso não, atenção, é que um futebolista como o Yamal também faz isso, Vinícius, com outras equipes, pois requerem do time adversário, mas é preciso ver homens que se aproximam da área. Homem, isso também deve estar trabalhado, assim como deixar os jogadores do Barça em posição de impedimento, que não está trabalhado, assim como muitas e muitas outras coisas. E por isso isto. E ainda assim estivemos a ponto de ganhar a esta gente. E eu acho que não me deixo mais pessoal. Pois nada, pois olha, como digo, a terminar com dignidade isto e adeus Ancelotti e final de ciclo de Manuel e pedir ao de cima, ao Florentino, que homem algo satisfeito estará porque queria um Barça forte e aí tem um Barça forte, não incongruente tudo o que está fazendo ultimamente Florentino nesse sentido. Ficas muito indignado com o que aconteceu ontem, mas consegues em contratos e negócios para o pessoal do Barça, para o teu amigo Laporta saírem ilesos e depois te ganham as finais este ano da Supercopa com goleada e também a da Copa
desta maneira. A este tem que se exigir contratações para o próximo ano. E se não vierem, bem, se não vierem tem que se virar para o camarote. Com certeza que sim, e tem que fazer perguntas. Hoje, ainda aqui assinava um vídeo em que não estou totalmente de acordo em tudo, mas sim, é muito importante que o madridista, o sócio, e já nem falo o compromissário, comece a perguntar coisas a Florentina, porque são coisas raras por essas incongruências das quais estamos, falando não. Pois aí temos o Barça, campeão da Copa. Que tudo corra bem. Deem like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem, nada, olhem 15 minutos certinhos. Nos vemos no próximo. Tchau.